meus amores, como vocês viram, a minha rotina começou de manhã cedinho, né, gente? Pois às 4h45 eu já estava de pé. Não consegui, gente, dormir ontem à noite. Vocês me perdoem. A minha voz, né, gente, tá cortando um pouco. Mas é porque esses dias eu não estava bem. Não estava bem mesmo. Foram 3 semanas, gente, de cama. De cama mesmo, sem poder nem andar direito, né? Mas, graças a Deus eu estou de pé, né, gente? E hoje, pessoal, eu acordei tentando falar para mim mesma que as coisas não iriam ser como ontem, como esses dias, né? Que eu acredito que vai estar tudo bem. Porém, gente, as coisas não é como a gente quer, né? Mas eu agradeço a Deus porque hoje eu pude me levantar, pessoal, e fazer minhas coisas, né, gente? Eu já estava muito agoniada de estar de cama direto. Então, já acordei, chamei minhas meninas às 5h30 para ir para a escola, né, gente? Porque essas meninas eu acordo elas todos os dias às 5h30 para elas irem para a escola. E elas ainda conseguem sair de casa às 7h10, 7h20. Pois elas falam para mim que não querem ficar lá fora esperando, porque a aula começa de 7h30, né, gente? Então, enquanto eu estava aí organizando meu quarto, né, tirei o lençol de elástico, que já estava sujo. Gente, já estava fazendo até aniversário nessa cama. Menino do céu, pois eu estava sem condição, né, gente, de tirar. Mas eu estava tão agoniada, gente, porque eu fico me coçando toda. Eu não sei se vocês são assim, eu sei que quando o lençol passa uns 3 dias, uns 4 dias, eu já fico me coçando toda. Então eu tenho que tirar. Mas esses dias, gente, eu estava tão ruim, que eu não consegui tirar esse lençol para lavar, né? E hoje eu só posso dizer que estou bem, porque ontem eu fui para a emergência tomar injeção, né, gente? O corpo não aguentava. Eu estava com uma dor de cabeça muito forte, que parecia que estava esmagando o meu crânio. Gente, pensa uma dor de cabeça forte. Minhas dores de cabeça são muito fortes. Aí, a Sarinha já estava pronta, né, gente, para ir para a escola. Só faltava a Kemely. Essa hora aí, gente, foi a hora que elas saíram, me deram um beijo. Mas tiveram que voltar porque o Spike foi atrás. Engraçado esse Spike, viu? E o tempo tava assim, né, gente? O Spike, ele é uma qualidade de cachorro que se deixar, ele vai para a escola das meninas e fica lá o dia inteiro, gente, perturbando. Vocês não acreditam. Ah, pois acreditem, gente. E aí foi a hora que eu comecei a lavar meus pratos, né? Antes disso, eu já tinha tomado um cafezinho com um pão, só um pão, gente. Mas dei graças a Deus porque comi, que eu estava sem fome, gente, sem apetite nenhum para me alimentar. E esses dias a minha filha que estava do meu lado, né, gente? Gente, eu sou tão grata a Deus pela vida da minha filha. Eu glorifico tanto a Deus porque eu tenho uma filha que ela está presente comigo lado a lado. E eu já estava tão triste de não poder fazer nada, gente, porque para ela estava muito pesado cuidar de criança, de casa, levar para a escola e buscar, cuidar de roupa, alimento, né, gente? E ainda cuidar de mim. Mas Jesus é bom, Ele é o nosso médico por excelência. E graças a Deus eu consegui me levantar da cama, mesmo sem a condição de ainda estar de pé, gente. Mas eu não posso ficar parada. Porque uma dona de casa, mãe de família, ela não pode, gente, ficar muito tempo repousando. A gente não pode nem adoecer, né, gente? Porque se a gente adoecer, o que é que vai ser da nossa vida? Eu mesma não posso nem adoecer, pessoal. Porque, para quem não sabe, eu sou mãe solo, sou mãe de 6, mas os meus filhos viajaram, não estão aqui comigo, né? Só está comigo as minhas 4 meninas e eu tenho que cuidar, né, gente? Porque eu sou a provedora do lar, né? Minha filha, quando ela está trabalhando, me ajuda muito. Meus filhos também me ajudam. Mas, primeiro, gente, eles têm que se adaptar lá onde ele está, tem que se organizar direitinho, que é para poder depois eles me ajudarem, né? Enquanto isso, eu vou levando por aqui, organizando minhas coisas, fazendo minhas diárias, né, que eu sou diarista também. E o Senhor Jesus, ele vai ajudando de um lado e de outro e as coisas vai ficando tudo bem, né? Lavei os pratos, gente, e coloquei água quente, né, porque eu sempre, quando eu lavo o prato, ou eu coloco água sanitária e coloco água quente também, mesmo eu colocando água sanitária. Mas eu dei uma parada, gente, na água sanitária estou usando muito pouco. Gente, eu era louca da água sanitária, pela misericórdia de Deus. Tudo que eu fazia era com água sanitária, tudo.
Mas enfim, né, acabei me prejudicando. E você, gente, que usa muita água sanitária, tenham muito cuidado quando vocês forem usar, dilua a água sanitária, porque eu tudo era com água sanitária, até para limpar as mínimas coisas. Eu limpava com água sanitária, gente, porque eu achava que ficava tudo muito limpinho. Só que a água sanitária ela tem uma substância que não pode ser misturada nem com sabão em pó, nem com outras coisas. E aí a Sofia já estava acordada, né? Ela se acordou. Eu corri vou fazer o leitinho dela. Tô mostrando para vocês como está o terraço, que eu também dei uma limpada no terraço, né, gente? E cuidei também da gaiola desses passarinhos. Eles já estavam agoniados, gente. Pensa nas pessoas, nos bichinhos que não pagam energia, não pagam água, não pagam alimento, mas são exigentes, exigentes são eles. E aí, gente, já estava terminando, já tinha terminado de lavar os pratos. Mostrei para vocês também que estava batendo roupa. Pois tem muita roupa para lavar por esses dias aqui, está uma escassez de água. Mesmo chovendo, gente, mas está uma falta d'água muito grande. Tirei também a bandeja e a grade do forninho para dar uma limpada, gente. Não mostrei para vocês, mas isso aí eu vou deixar para o outro vídeo, a outra parte da organização, né, gente? Que eu vou organizar os armários, organizar algumas coisas que estão faltando ser organizadas. Limpei o fogão, gente. Logo depois que eu terminei de limpar o fogão, já fui para o terraço, deu aquela organizada no terraço e depois, gente, eu vim para o banheiro. O banheiro não estava sujo, já tinha lavado no dia anterior, mas eu fui dar aquela caprichada porque casa que tem só mulheres, eu não digo que são a casa das 7 mulheres, porque só tem 5, né? São 4 meninas e a mãe que sou eu, porque senão seria a casa das 7 mulheres. Logo depois, pessoal, que eu terminei de organizar meu banheiro, então eu fui terminar o meu quarto, né, gente? Foi forrar uma coxa, passar um pano que estava precisando, só não limpei o guarda-roupa, nem o espelho, né, gente? Porque ainda não estava precisando, mas isso eu vou deixar para outra vez, porque o guarda-roupa ele está precisando sim. O que não estava precisando foi a televisão e o espelho, né, gente? Porque eu sempre fico de olho aqui em casa, foi relacionado a espelho, eu sempre fico de olho, porque minhas filhas, ela tem uma mania de estar finalizando o cabelo todos os dias para ir para a escola, então suja, salpica tudo, gente, fica tudo melado de creme e no final sobra para quem? Para mim. Eu pedia muito a Deus que meus primeiros filhos, meu primeiro filho fosse uma menina, né? Mas eu fui mãe de menino. E de segunda, a minha segunda gravidez foi uma menina. Gente, mas a partir do momento que você tem menina, você não tem mais privacidade com nada. Sabe o que é nada? Porque tudo que é seu, elas pegam. No quarto tem espelho, mas só querem estar aqui no meu quarto. No quarto delas tem creme, tem as coisinhas delas, mas elas só querem mexer no que é meu. Incrível isso, gente. Eu fico revoltada da vida quando eu guardo as minhas coisas aqui dentro do quarto e elas vêm pra cá mexer todos os dias de manhã. Não é só um dia, viu? São todos os dias. Mas eu agradeço a Deus, né, gente? Porque graças a Deus o Senhor Jesus, ele concedeu o desejo do meu coração, pois eu sempre dizia, Deus, eu quero ter mais menino do que menino. Eu tenho meus 2 filhos, amo de coração, mas, assim, Deus, ele realizou meu sonho, o desejo de ser mãe de menina, porque sempre eu estava desejando, né, gente? Mas, enfim, me aperreio, perturba tudo, mas amo, né? E aí, gente, eu já estava terminando o fogão, dei uma limpada também aí nesse armarinho aí do cooktop, e só limpei por fora, né, gente? Na parte de dentro, onde está o forninho, eu deixei para limpar depois que fizesse o almoço, né, gente? Que ainda não tinha feito o almoço, então eu deixei para limpar depois que fizesse o almoço, porque eu limpei o fogão agora, mas depois que terminar de fazer o almoço, eu limpo de novo, porque salpica de gordura, essas coisas. Então, eu já limpo, né, pessoal? Bom, gente, eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, né, gente? Vocês que também são inscritos no meu canal, agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus recompense vocês com muitas bênçãos do céu. Que o Senhor Jesus, ele continue fazendo coisas grandes, né, gente? Porque a gente tem que pensar grande, sonhar grande, porque Deus, ele é grandão, né? Quero agradecer a cada um que está chegando agora, vocês também que já estão comigo desde o começo. Um muito obrigada a vocês. Agradeço muito de coração, gente. Peço a vocês que continuem assistindo meus vídeos, né, gente? Curtam, comentem, compartilhem para me ajudar no meu engajamento, gente. Pois eu tenho uma meta, né? E tenho um sonho, gente. Tenho um sonho
que eu quero muito que seja realizado, que é o sonho de ter minha casa própria, gente, pois é muito ruim. A gente que mora de aluguel, a gente sabe muito bem as dificuldades, a gente sabe muito bem o que é que a gente passa, né? E muitas vezes a gente não pode falar nada mais. Enfim, tudo que eu desejo, gente, não para mim, mas para meus filhos, né? Porque a gente está aqui hoje, mas a gente não sabe do dia de amanhã. Então, a gente tem que deixar pelo menos uma herança, né? E vocês, gente, eu creio que vocês, só de assistir o meu vídeo, de curtir, gente, isso já é uma grande ajuda para mim, né? Eu agradeço muito a cada um de vocês e fiquem com o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Espero que tenham inspirado vocês também de alguma forma, né, gente? Porque muitas vezes nós estamos desmotivados, gente, de fazer nossas coisas, os nossos afazeres domésticos. Mas a partir do momento que a gente olha para um lado e para o outro, que a gente vê que é nós mesmos que temos que fazer, eu agradeço a Deus, como eu já falei para vocês, que eu tenho a minha filha aqui, que é meus pés e minhas mãos. Primeiramente Deus, segundo ela, para me ajudar, porque as outras saem de manhã cedo e só chega de quase 6 horas da noite em casa, né, gente? Porque elas estudam integral. Então, eu só tenho minha filha aqui para me ajudar por enquanto, né? Porque quando ela se casar, gente, ela vai para casa dela e eu que vou ter que dar conta de tudo, né? Mas muito grata. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e deixe seu like, gente, para me ajudar para fortalecer o canal. Compartilhe muito com seus vizinhos, com seus parentes, irmãos, primo, quem vocês quiserem compartilhar, né, gente? Eu vou ficar muito grata, né? E sem mais delongas, bora sim, bora para o vídeo.
pouco, gente. Agora no lugar. cantinho da parede já é costume meu. Dei aquela Entende que meus organizadinha filhos básica eram e pequenos. ficou pronto O o meu medo deles quarto. embolarem e cair no chão. Então eu peguei esse hábito. Mas quando eu estou dormindo sozinha, que eu nunca durmo, né, gente? Aí eu desencosto a cama da parede, apesar de fazer muito frio nesse quarto, porque ele fica muito úmido. Mas eu desencosto e me enrolo todinha, gente, e consigo dormir. Desencostei também o meu guarda-roupa, né? Do canto da parede, tanto de trás como da parte do lado. Por quê? A outra vez, gente, ele mofou todinho, todinho, todinho. Então, eu vou dar uma olhada, porque